Boa noite, Rafaela, Daniel, Gabriel, Pedro, Vitor. Boa noite. Boa noite, tá joia, Pedro? Boa noite. Ei, Daniel, tá joia? Tudo bem com você, gente? Tudo ótimo e com você? Graças a Deus, gente, graças a Deus. Estamos aí nessa peleja ainda, mas graças a Deus, tudo em paz, né? Então vamos aqui, eu vou abrir o material. Deixa eu ver aqui. Ou consegui fazer o meu celular agora aparecer o material. Aliás, eu consegui não, né? O meu Gabriel aqui, ele conseguiu fazer, arrumar para mim. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Projetar. Aqui. Aqui, ok. Ó, gente, eu realmente retomei aqui com o meu celular, eu consigo agora acompanhar, mas aquilo que a gente já tem de experiência, né? Vocês podem e devem me falar se às vezes algum slide aqui, né, fica parado, às vezes muda para mim, mas não muda para vocês, enfim. A gente continua com a mesma dobradinha aí de ajuda para poder qualquer coisa vocês podem me falar, tá bom? Acho que isso daí é importante, porque tem coisa que acontece na internet que a gente não consegue, né? Evitar e é importante vocês avisarem, tá bom? Bem, vamos então dar início aqui, né? Prosseguimento, a nossa unidade 3 da educação ambiental. Nós iniciamos, né, na aula passada, mas vamos retomar, eu vou mostrar a vocês aqui para a gente dar prosseguimento adiante, tá bom? Bem, eu tenho feito essa semana com todas as minhas disciplinas, quero lembrar vocês de que semana que vem, né, nós teremos a atividade online com valor de 300 pontos, então não faltem, né? Logicamente, tem um peso a mais, né? Quando tem atividade assim, então, por favor, não faltem, não deixem de participar, né? Com a pontuação, atividade com valor de ponto, tá bom? Peço a vocês que não deixem também de fazer as atividades do portal, diagnóstico e de aprendizagem e os EDs, né? Referentes ao período de vocês, bem como o desafio nota máxima, tá bom? Que é uma nota transversal, a gente percebe, né, que é muito importante essas notas para ajudar realmente o aluno a ter uma nota satisfatória, né? Isso é muito importante. Então, são atividades que fazem parte, que ajudam ali no aprendizado e tem a característica da nota que perfaz, né, por desafio nota máxima, por ser uma nota transversal, acaba colaborando com todas as disciplinas. Então, não deixem de fazer, que isso é muito importante. E em relação à nossa disciplina, que é uma AMI, todas aquelas atividades do portal de diagnóstico e aprendizagem, né, que eu estou acompanhando lá, em todas as disciplinas, e é engraçado, que às vezes é sempre o mesmo aluno, né? Às vezes você tem o mesmo aluno que você vê que ele já fez, né, toda a unidade 3 de todas as disciplinas. E tem, às vezes, aquele que a gente percebe que ainda não entrou em nenhuma das disciplinas. Então, da mesma forma, eu falo com vocês, não deixem para a última hora, tá? Façam parte daquele hall, né, que tem realmente, eu tenho alunos que já fizeram toda a unidade 3, então não deixem de fazer, né? Enfim, porque é bom para o aprendizado, é uma maneira de acompanhar a disciplina e tem a nota que eu vou acompanhando, né? Tem um relatóriozinho lá de nota que eu vou acompanhando. Então, grande parte está muito bem, né? Mas tem uma turminha ali que tem uma nota, assim, muito baixíssima, muito em virtude da não realização dessas atividades do portal e desafio nota máxima, tá bom? Então, vamos trabalhar aí para todo mundo ficar bonito na foto, tá bom? Bem,
Isso eu já mostrei para você segunda-feira, né? Porque foi quando a coordenação mandou, mas eles realmente pediram para a gente enfatizar vocês. Então, aqueles que puderem colaborar, né, com a campanha, a gente sabe que realmente nesse momento, de uma maneira muito especial, tem muita gente precisando, tá bom? Então, a partir do momento que vocês tiverem a oportunidade, entrar e fazer parte dessa campanha, tamo junto, tá bom? E dar continuidade, né? Dar continuidade à nossa matéria. Nós iniciamos nosso último encontro falando sobre a nossa disciplina, falando sobre a unidade 3, que se refere aos profissionais da educação ambiental, né? É o foco falar sobre a educação ambiental e direcionado, né, às pessoas que podem fazer educação ambiental. Na verdade, vocês vão ver que não só direcionado à pessoa física, mas também até mesmo a pessoa jurídica, empresas que possam também aderir a essa proposta, a essa necessidade, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como eu preparei aqui nossa aula hoje, nós temos a atividade, né? Vou aqui, a gente vai dar continuidade, eu vou até resgatar uns 2, 3 slides que nós demos, porque para aproveitar o nosso tempo, eu já fiz uma introdução a esse item 3.2, mas eu vou resgatá-lo só para a gente dar uma continuidade no raciocínio, né? Nós, então, vamos trabalhar com o item 3.2. Nós temos uma atividade para ser realizada, né, no Padlet, que eu vou encaminhar para vocês na hora certa. Temos Kahoot, temos um videozinho, que é curto, mas eu achei ele bastante interessante para a gente trabalhar com o assunto aqui hoje. Então, assim, eu quero a participação de vocês, o envolvimento de vocês, tá? Para que a gente possa ter aí na nossa noite um aproveitamento melhor possível, tá bom? Bem, então é isso. Então, dentro desse contexto, te falando dos profissionais da educação ambiental, na responsabilidade que todos nós temos, né? Como eu até coloquei aqui, tá? Vocês vão ver que no slide que tem, vão ser 2 ou 3, esse Vzinho aqui, verde, é porque eu já passei para vocês, foi o finalzinho do nosso último encontro, tá? Eu faço assim só para a gente pegar, né, o fio da meada, o raciocínio, para a gente dar prosseguimento, tá certo? Bem, então olha só, o avanço das mudanças, né, relacionadas ao meio ambiente, porque a gente sabe que muita coisa tem mudado, né? Mas tem mudado em função de quê? Primeiro, existem mudanças que são ambientais, né? E existem mudanças que são da maneira como a gente enxerga, da maneira como a gente percebe o meio ambiente também. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 tópicos aqui hoje, né? Nós sabemos, e olha, vocês são super jovens, mas até mesmo, né, por serem pessoas que gostam da biologia, tenho certeza que vocês são um pouco mais atentos, às vezes, até que com a média de uma maneira geral das pessoas, né? A gente percebe, mesmo no caso de vocês, sendo jovens, ainda de uma maneira geral, tendo passado por menos experiências que a maioria das pessoas, né? Mas vocês já sabem, já dá para perceber que muitas coisas vão mudando do contexto ambiental com o passar do tempo, né? A gente percebe, a gente ouve, a gente vê ali programas que destacam o antes, mesmo que vocês não estavam naquela época, né, ali vivenciando o antes, mas vocês percebem através ali dos programas, dos documentários, como que as coisas eram e como que elas estão nos dias atuais. Principalmente no que se refere às mudanças, né? O planeta todo está sofrendo mudanças, né? Toda a característica, todo o fator climático, todo o aquecimento que tem tido e as consequências a ele relacionadas, né? E vocês, lógico, acompanham isso,
né? Nós percebemos isso. Acredito que vocês consigam hoje refletir, verificar, nossa, quando eu era criança, eu tinha uma sensação de que era diferente, né? De que eventualmente tinha mais chuva ou que existia uma maior regularidade, né? As estações do ano eram mais nítidas, eram mais ilimitadas. Hoje, se vocês perceberem, nós temos uma grande, às vezes, inversão de algumas coisas. Tem ano que chove absolutamente muito, né? Tem ano que já é mais caracterizado por um período de seca. Então, assim, esses vieses que existem do contexto ambiental que nós acompanhamos. E mesmo porque a gente acompanha, porque impacta a nossa vida, né? Nós, às vezes, sofremos com esses impactos. E é verdade, chuvas muito fortes provocam tragédias, provocam prejuízos e muitas vezes nós estamos aí associados a essas questões, né? E realmente isso acaba refletindo e marcando a cada um de nós. Então é isso que a gente tem visto, que de uma maneira geral, e é importante pontuar, que isso não é uma característica só de BH ou só, né, da grande BH, ou sei que vários de vocês moram, né, não só aqui em BH, mas tem familiares, tem uma característica ali, né, de convívio em outras cidades aqui de Minas Gerais. Então, vocês podem verificar isso, né? Que essas alterações que nós estamos pontuando, elas não são necessariamente uma característica daqui de BH, mas isso tem acontecido de uma maneira geral, né? Em todos os lugares. E aqui não é diferente, né? Então, nós temos tido períodos, às vezes, mais intensos, ou de chuvas muito fortes, ou de secas prolongadas, isso impactando os diferentes ambientes do planeta, né? Fazendo com que alguns animais, especificamente, né, que na hora mostra a imagem do urso, lembrando quantas imagens aí às vezes circulam na internet, né, deles absolutamente magérrimos à procura de alimento em virtude ali das alterações que ocorrem no ambiente em que eles vivem. Então, os impactos são os mais variados possíveis, impacta na nossa vida, impacta na natureza de uma maneira geral e em todos os ambientes do planeta, né? Então, todo esse contexto aqui que é muito importante. E nós sabemos que tudo isso vem muito em virtude, né, das grandes transformações que o homem provocou, que tem provocado, né, gente? Quem dera fosse uma situação de passado. O homem tem provocado alterações muito em virtude do tanto que ele realmente explora a natureza, né? Do tanto que ele obtém da natureza e ele precisa de obter ali elementos primários para fabricação, para realmente mover as indústrias, né? E a gente sabe que com isso, de uma maneira geral, a humanidade ela pensou muito em desenvolvimento, no sentido de desenvolvimento financeiro, econômico, industrial, né? E a gente já falou sobre isso na nossa disciplina, que no passado não tinha assim, nenhum desse apelo ambiental, né? Era a usufruir ao máximo que a natureza podia nos ofertar, né? Só que chegou com a Revolução Industrial e, logicamente, com toda aquele momento intenso, começou a chegar a conta, né? De repente a gente começou a ter situações de escassez, começou a ter situações de alterações ambientais. E nós começamos a pagar um preço muito alto, inclusive com prejuízo à nossa saúde e expectativa de vida, né? A partir do momento que você tem um aumento exorbitante da poluição, problemas respiratórios, né? Uma incidência maior a várias situações, inclusive tumorais, né? Do que se refere ao
sistema respiratório, enfim. Tudo isso acaba que fez com que nós tivéssemos que parar para pensar o que a gente está fazendo do planeta. E o que a gente está fazendo conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Por quê? A partir do momento que a gente agride tanta natureza, a conta chega de uma maneira natural contra nós, né? Contra a nossa saúde, contra o nosso bem-estar. Por quê? Por coisas que nós já vimos na nossa disciplina. Nós fazemos parte do meio ambiente. Esse que foi o grande problema do homem, imaginar que cuidar do meio ambiente não estava sendo cuidar dele mesmo, né? E sim, cuidar do ambiente significa cuidar da natureza e o homem está inserido dentro desse contexto, né? E é inquestionável que todo esse boom, entre aspas, de desenvolvimento criou, né, e comprometeu, sim, a qualidade de vida e a vida dos homens, né? Mas temos hoje uma maior expectativa de vida? Temos, pelos avanços que nós observamos aí na ciência, do ponto de vista clínico, surgimento de vacinas, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, também, a gente sabe que hoje tem uma incidência muito maior de vários processos patológicos que conseguem ser comprovados em virtude das questões ambientais que nós criamos, né? Então, é um detalhe importante da gente sempre trabalhar em relação a isso. Ou seja, se nós tivermos um aumento da expectativa de vida, por outro lado, nós poderíamos estar muito melhores, às vezes até uma expectativa maior e com qualidade de vida, né? Que é outra coisa que é fundamental. Não é só viver, a gente precisa de viver e viver bem, né? Com saúde e bem-estar. E, né, é importante, a partir do momento de tudo isso, que a conta vem chegando, de que as pessoas começaram, e isso é importante ser dito, gente, porque a gente precisa destacar que o homem começou a olhar do contexto ambiental, não, não porque ele começou a enxergar na natureza um outro detalhe que ele não tinha visto antes. Justamente por causa disso, porque começou a perceber que se ele não cuidar do ambiente, ele não está cuidando dele. E aí uma coisa muito importante que nós, né, precisamos destacar. Na hora que a gente cuida do ambiente, nós estamos cuidando do ambiente para nós, no hoje, e cuidando com respeito às gerações futuras, que isso também é fundamental, né? Todos os recursos naturais, estão aí, né? E são necessários para nós, para os seres vivos de uma maneira geral, né? Porque a gente fala aqui muito nós, ser humano, mas nós sabemos, recursos naturais, eles são necessários para a vida no planeta, para a existência de vida, né? E aí, logicamente, com essa visão que nós temos, muito, né, a nós humanos, nós inseridos a esse contexto, nós necessitamos. E, ao mesmo tempo que é um direito nosso de aproveitar desses recursos naturais, é um dever nosso também de proteger, fazer com que esses recursos que são tão fundamentais para nós, para nossa sobrevivência, exista para a sobrevivência de gerações futuras. Então, é um viés muito importante para a gente trabalhar, né? A gente está falando aqui de responsabilidade social. Eu vou falar com vocês que essa responsabilidade social, ela cabe a cada um de nós e ela cabe no contexto também, né? E fundamentalmente aqui no contexto empresarial. Então, é muito importante que cada um de nós, né, possamos fazer a nossa parte no sentido de melhoria, de cuidado, de zelo, de preservação, né, e também que as empresas façam a parte delas também, né? A gente vai chegar daqui a pouco, destacar isso e vocês vão ver o quanto que é importante, né?
essa conscientização daqui ela é fundamental, que é o cerne da educação ambiental, né? É o cerne do que literalmente é o objetivo da nossa disciplina. Conscientização, que nós, enquanto educadores, né, educadores ambientais, cada um, independente inclusive de profissão, possa ser um educador ambiental, né? Mas nós, como biólogos, temos uma função ainda redobrada e sabemos que ali, no exercício da nossa profissão, nós temos a responsabilidade, a oportunidade de chamar a atenção para as pessoas em relação a tudo isso. A gente pode até falar, mas não é possível, as pessoas, lógico que elas sabem, mas às vezes não sabem. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas não têm noção, né, do impacto de pequenas ações que ela faz, que ela executa. Ela não tem a dimensão de. E ela muitas vezes acha, bobagem, o que eu faço aqui não vai impactar em nada, né? Então, isso é muito importante, que nós, enquanto profissionais, né, da área ambiental, nós realmente possamos trabalhar com isso, possamos despertar nas pessoas. Não só, isso a gente fala, não só ali como profissional, mas como no nosso dia a dia mesmo, né? A gente faz isso dentro de casa, a gente faz isso com um amigo, a gente faz isso com um filho, enfim. E nós precisamos nos disciplinar também, né? Porque somos seres humanos e a gente também erra, né? Muito importante isso. A gente também tem que ter essa humildade de imaginar que, embora, né, talvez um pouco mais conscientes do que a média, não significa necessariamente que nós sejamos grandes exemplos, né? Se a gente sempre imaginar que você é um grande exemplo, às vezes você vai pecar justamente por isso. Então é fundamental que nós também possamos nos fiscalizar no nosso dia a dia, para que de fato nós possamos ser um exemplo, né? E aí foi onde a gente finalizou, esse foi o último slide do qual a gente tinha passado, onde a gente destacou que toda essa responsabilidade que cabe a cada um de nós, ela cabe também e muito de uma maneira muito importante, uma parcela que contribui de uma maneira, né, essencial, que é a questão ambiental ligada às atividades empresariais, né? Afinal de contas, tudo que relaciona-se a nós, ao consumo, né? Porque é inquestionável. Vivemos hoje uma sociedade que ela é consumista, né? Somos um grupo, um mundo globalizado e de uma maneira bem ampla. A gente sabe que nosso dia a dia é uma quantidade muito grande, né, de consumo, independente até da real necessidade. Então, é lógico que as empresas, né, elas precisam também ter esse olhar mais atento para a questão ambiental. E aí a gente vai ver que não é uma questão de piedade, não. Muitas vezes, olhar com vistas ao ambiente significa também um jogo de marketing, né? Que elas podem fazer, utilizar isso a favor delas. Sim, e é muito bem-vindo, desde que elas de fato executem e prestem um serviço ambiental, não tem problema divulgar. E que possamos, né, nós, enquanto consumidores, dar realmente preferência para empresas que têm esse olhar mais atento, né? Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E isso, né, para que uma empresa ou instituição ela esteja agindo dentro dos princípios ambientais, porque é muito fácil falar, né? A gente está aqui, a gente vai discutir em relação às empresas. É muito importante que a gente destaque que não é só, né, falar que é uma empresa que tem um cuidado ambiental. Primeiro, falar, a gente fala tudo, né? Tudo que você quiser falar, você pode falar, né? Não deveria, mas tem hora que a gente fala e fala muita besteira, inclusive, né? Mas fala, né? Fala livre, na hora que você vê, já falou. Mas o que é fundamental, que além da fala, existem os exemplos, né? Na hora que você quer falar bonito, na hora que você quer vender um peixe,
né, quer realmente mostrar ali, até mesmo fazer propaganda em cima de algo, é fundamental que isso tenha um embasamento, né? E as empresas, as instituições, de uma maneira geral, quando elas vêm falar nesse contexto ambiental, é muito importante que elas mostrem que existe realmente um posicionamento central dentro daquela empresa, de que eles realmente, né, possam executar aquilo que eles estão pregando, tá? Bem, isso se faz de várias maneiras. As empresas podem agir incentivando de uma maneira educacional, né, preservando, incentivando a educação ambiental. Nós vimos anteriormente que a educação ambiental ela tem um aspecto formal e informal, né? Então, as empresas elas podem agir de várias formas, inclusive dentro da informalidade, né, dessa educação ambiental informal, que é um grande caminho que elas possam utilizar ali, mas que elas estão prestando um grande serviço, né? Elas podem colaborar diminuindo a desigualdade social. Gente, não existe responsabilidade ambiental se não tiver uma responsabilidade social. E existe um efeito direto, né? Quando eu, por exemplo, imagino que eu tenho uma indústria e a minha indústria, ela libera, né, os dejetos ali da empresa num rio mais próximo. Quando eu faço isso, eu impacto inclusive a renda das pessoas associadas àquele ambiente. Por quê? É impacto ali na renda do pescador, é impacto ali na vida das pessoas que moram próximo, que precisam daquele rio, que tiram daquele rio o sustento, a sua alimentação. Então, uma coisa também muito importante é imaginar que cuidar do meio ambiente significa também impactar sobre o ambiente social, né? Sobre a qualidade de vida das pessoas. Existe essa correlação, né? Esse cuidado, esse zelo, né? Sem falar, lógico, do aspecto em relação à falta, né? Ao prejuízo à saúde das pessoas relacionadas, né? Fomentar eventos e projetos culturais, isso é uma coisa muito importante. Existe cultura para divulgar a educação ambiental, né? Nós podemos, eu acho que até já passei para vocês, foi ainda na unidade 1, eu coloquei para vocês como exemplo, como dicas. Existem vários filmes, né, que incentivam a educação ambiental. Então, você mexe ali com cultura, né? Você consegue trabalhar com as pessoas até dentro do seu entretenimento e você consegue, de alguma forma, até na sutileza. E isso é muito interessante, porque nós sabemos, tudo aquilo que é imposto, né? Tudo aquilo que for obrigado, as pessoas tendem a não querer, né? Se a gente chegar e falar assim, ó, vocês são obrigados. Ah, vocês e eu também não gosto disso, não. Né? Quem do ser humano. Na hora que ele se vê obrigado a fazer algo, normalmente ele, se ele puder, ele deixa de lado. Mas é sensibilizar, né? É mostrar, falar assim, olha, não faça por obrigação. Perceba que fazer, né, determinada ação, ela possa ser muito prazerosa, ela possa ser muito importante, ela é fundamental, enfim, que a pessoa perceba isso, né? Engajar-se pela conservação dos recursos naturais. Engajamento é tudo, né? Vocês devem ter acompanhado, nós tivemos aí, foi semana passada, começou com aquele conferência, né, internacional sobre o clima, onde vários representantes do mundo inteiro, né, falou sobre, aliás, propostas em relação às características ambientais, né, o que possa ser
melhorado em cada um dos países, enfim. Não entrando no mérito da questão, no mérito político, o grande detalhe é que a gente tem que imaginar que não é só a fala, né? Tem que ter o comprometimento. As falas possam ser muito bonitas, né? A gente pode fazer uma analogia aí no dia a dia. De repente, eu tenho um namorado que perto de mim fala coisas lindíssimas, chega recitando poesia, morrendo de amor, né? Só que na prática, né? Na prática, ele não cuida, ele não dá atenção, né? Só ali, falar é bonito, precisa de ter falas bonitas, mas precisa também ter uma questão de prática, de engajamento, de se dedicar àquilo que está falando, né? Então, não é só falar no sentido de mostrar ou de vender aquela imagem. Aquela imagem precisa de realmente fazer parte do dia a dia, né? E isso significa um engajamento, se colocar ali realmente em termos de ações. Aqui, por quê? Não, o que vocês acham? O que leva uma empresa a querer adotar um modelo sustentável? Por que uma empresa vai querer mudar, às vezes até ter gasto para ter uma questão, né, de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental? O que vocês acham? Vejamos, Daniel, Pedro, Felipe, Vitor, Letícia, Rafaela, Mariana, Gabriel, o que vocês acham? Por que as empresas elas podem e devem adotar um modelo sustentável? Elas acabam ganhando destaque, né? As pessoas preferem escolher elas exatamente por ajudar o meio ambiente. Eu acho que por isso. Dá destaque? Sim, isso é um bom motivo, inclusive, né? Hoje em dia, gente, hoje em dia destaque é tudo. Fala a verdade, com as mídias sociais, né? Onde a gente entra ali no Instagram, no Face, qualquer coisinha aí de rede social, o destaque, você vai assim, gente do céu, né? Esse indivíduo, essa empresa é um espetáculo, olha só, né? Então, o destaque ele é muito importante, né? Que mais? Que outros aí? O que vocês acham? Por que as empresas? O que possa levar uma empresa a querer um modelo de sustentabilidade e de educação ambiental? O que vocês acham? Meu povo, Daniel já falou, agora quero ouvir mais. Então, Lu, eu acho, por exemplo, igual muitas, por exemplo, a empresa de combustível, a empresa sabe, por exemplo, que alguns recursos que usam ainda hoje, uma hora eles vão acabar. Uhum. Então, eles procuram, assim, novas formas de obter fontes, assim, né, para continuar a sua produção. Porém, fontes que, tipo assim, sejam renováveis e não agridam tanto o meio ambiente, porque eles sabem que eles vão necessitar mais disso lá na frente. Sim, aí você também tá olhando para o outro lado até de uma necessidade, né? Já que eu sei que de alguma forma esse meu recurso amanhã porque os recursos são finitos, né? Eles acabam. E aí ela começa a olhar com outros olhos, né? Não só por querer cuidar, mas imaginando a rentabilidade dela lá no futuro. Sim, isso também é uma situação que é importante. Gostei. Boa, Pedro. Quem mais? O que vocês acham? Cadê meu povo? Hoje eu não quero cri-cri, não. Hoje eu quero ouvir vocês. Viu? Vão ter outras ações aqui que eu quero ouvir vocês. O que vocês acham? Gabriel Bolina, Rafaela, Letícia, Vitor. Olha, é negócio de marketing. Se você fala que teu produto é biodegradável, é bom para o meio ambiente, ele psicologicamente é mais engajado na mente das pessoas. Então pode aumentar a probabilidade de alguém comprar. Sim, Às vezes é boa, uma Gabriel. visão mais comercial da empresa de fazer algo para poder vender mais do que necessariamente ela tá de bem com o meio ambiente mesmo.
Sim, mas eu concordo com você, Gabriel. E isso acontece muito, né? Isso está muito vinculado, esse marketing, a projeção que o Daniel também comentou. Mas a gente, mesmo tendo essa consciência, a gente não pode menosprezar de forma alguma aquelas empresas que trabalham, desde que elas não ficam só no marketing, né? Que eu acho que isso é muito importante. Não ficar só falando de boca para fora, né? Que é realmente executar, é fazer o marketing dela, mas executando. E isso é bem-vindo, porque por mais que a intenção tenha, né, outras pretensões, mudar, né, ela é inclusive uma necessidade, né? Então isso é muito importante, sim. Né? Isso é importante a gente parar para pensar, é importante a gente verificar e tentar ver, diante do inclusive do que vocês falaram, se o que está ali exposto não é só um marketing, né? Isso não é só um pano de fundo, isso não é só um destaque, como o Daniel mencionou, se realmente existe essas ações, né, concretas. E aí, logicamente, poder dar o crédito, se assim for comprovado, né? Isso é muito importante. Eles. Gente, também é uma coisa que é inquestionável. Uma empresa, ela precisa de ter rentabilidade, né? E a gente sabe, nós sabemos muito bem. Isso é importante num grupo, num mundo, né, como estamos hoje, cujo consumo, cuja necessidade é muito intensa. As empresas não vão sobreviver se não tiverem a sua lucratividade, né? Então, não é que ninguém está falando mal e não quer que as empresas não tenham isso. O que é muito importante é destacar que as pessoas, que as empresas adquiram, né, a sua rentabilidade, cresçam do ponto de vista econômico, realmente possam superar aí todas as barreiras, mas com cuidado ambiental. E com esse cuidado que o Pedro destacou. Por quê? Cuidando também está ajudando essa própria empresa a manter essa sua fonte, né, para mais tempo. Então, isso é importante, né? Essa demonstração de boa conduta, essa simpatia que ela possa né, ter aderência em relação ao seu público consumidor, isso é interessante, né? É importante que isso exista. E também é interessante a gente também trabalhar que as pessoas, que os consumidores possam de fato identificar isso, né? Prestigiar essas ações. Porque eu acabo, direta ou indiretamente, forçando com que outras, até por necessidade, pelo marketing, pelo destaque e pela lucratividade, tenham que mudar a conduta, né? É importante também destacar, gente, que mudar a conduta para uma conduta mais, né, responsável ao ambiente, muitas vezes tem uma necessidade inicial de gastos, né? Qualquer mudança, normalmente, se a gente quiser fazer uma mudança no visual, a gente vai querer comprar uma camiseta nova, a gente vai querer cortar um cabelo, a gente, enfim, a gente vai ter que investir um pouquinho, não tem? Nem que seja ali, mesmo em época de crise, né? Mas a gente de alguma forma precisa de pôr a mão no bolso. Bem, exercendo da criatividade, né, para ser mais econômico possível, mas as empresas também, quando começam a mudar essa conduta delas para uma questão mais social, mais responsável ambientalmente, elas têm um impacto inicial, né? Elas precisam investir, às vezes elas precisam de mudar maquinário, elas precisam de investir até mesmo nos profissionais que trabalham para ela, porque eles vão ter um modus operandi diferenciado, né? Então, por isso também que a gente sabe e que essas mudanças, às vezes, elas encontram certos empecilhos, né? Existe também uma maneira conservadora de imaginar que a empresa só deve investir naquilo que o lucro é mais rápido, né? O retorno é mais rápido. E essa característica ambiental é de médio e longo prazo,
né? Então, isso também é interessante a gente pontuar tudo isso, porque é fácil também falar do contexto ambiental, né? Falar bonitinho, que todo mundo tem que ter cuidado, todo mundo tem que ter respeito, responsabilidade. A gente também tem que imaginar o outro lado, até mesmo para a gente poder falar assim: olha, possa ser que você perca um pouquinho mais hoje, mas o seu ganho é garantido a médio e longo prazo, né? Talvez essa empresa vai ganhar muito mais, né? Só que ela não necessariamente de imediato. Isso que é o detalhe. E a gente precisa de ver esse lado, porque como profissionais, né, como educadores e como profissionais, inclusive, vocês vão ver no tópico 3.3, a gente mexe com esses profissionais, né? E o biólogo, logicamente, está inserido nesse contexto. Somos profissionais que estamos trabalhando nessa educação ambiental, inclusive dentro das empresas, trabalhando ali, tentando sensibilizar e também fomentando ali projetos que possam ser implantados e alterações que possam ser implantadas nas empresas, com esse objetivo, né, de melhoria, de respeito ambiental. Então, isso é muito importante, tá? É fundamental que as empresas possam se planejar, possam imaginar que elas não vão perder qualidade, não vão perder dinheiro, né? Muito pelo contrário. E tem essa questão, né? Exigência, isso que vocês comentaram aí, vocês falaram, que leva uma empresa, né? A exigência dos consumidores. Exigência dos consumidores é um fator muito importante. A partir do momento que a empresa percebe que o público consumidor dela está olhando, né, de uma maneira diferenciada, com outro olhar, tem uma demanda, né? Está ali vendo o tanto que eventualmente para produzir determinado produto ele está, né, utilizando ali da natureza ou mesmo tendo ações que venham prejudicar a natureza, isso é uma maneira de fiscalização, né? Às vezes é muito mais eficiente do que uma fiscalização, embora é extremamente necessária, né? Mas a fiscalização também do público consumidor, ela é fundamental, né? Endossa ali a fiscalização também que precisa de ter, lógico, isso é fundamental, né? Do âmbito ali governamental, inclusive com multas, né, pesadas, porque existem cada multa que a gente fala assim, gente, para uma empresa, né, se ali a fiscalização e as multas não forem adequadas, é muito mais barato para a empresa pagar a multa do que mudar o percurso, né, da produção. Então, é muito importante isso. E essa alteração dentro das empresas ocorre realmente no modo de operação da empresa. Isso é uma conduta que tem, né, que é levada da diretoria até o funcionário ali mais simples. Porque são condutas que precisam permear toda a empresa. E, de uma maneira geral, quanto mais profissionais daquela empresa, né, trabalhadores daquela empresa aderirem ao projeto, com certeza muito melhor e muito mais fácil, né? Essa questão, responsabilidade socioambiental, porque preservar o ambiente significa preservar a população, né? Isso gera até características financeiras mesmo, né? Nós sabemos. Nossa, aqui em Minas, então, basta a gente ver aí um noticiário local, que a gente vê, às vezes, tantos prejuízos que são causados a uma população tão grande, né? Em virtude das tragédias aí que nós já tivemos no nosso estado, né? Por falta de cuidado das empresas. Por vários motivos, né? Então isso impacta muito o social, né? O ambiental, socioambiental, elas são extremamente ali associados, né? Aqui, considerar que o uso racional racional é que não haja prejuízos ao meio ambiente, né? Sem afetar negativamente o desenvolvimento econômico, aquilo que comentei com vocês.
Empresa nenhuma está aí necessariamente para ser boazinha, a gente sabe que não, a gente não pode imaginar cair nessa utopia, né? Eles querem ter o desenvolvimento econômico, eles querem crescer, eles precisam crescer até mesmo porque as empresas geram empregos, né? E a sociedade também é dependente desses empregos. Então, é uma coisa que o importante das pessoas é que elas precisariam imaginar que estamos todos no mesmo barco e que cuidar, né? Cuidar não significa necessariamente perder, significa muito pelo contrário, significa ganhar, às vezes ganhar de outras formas, né? Até mesmo o próprio ganho econômico, que é importante, ele vem, né? Ele vem de uma maneira diferenciada, mas ele vem. Ele vem, às vezes, de uma maneira um pouquinho mais demorada, mas ele vem e ele se sustenta. Ao passo que, de outras vias, às vezes é um ganho hoje e lá na frente eu não vou ganhar mais. Por quê? Esgotou, né? Acabou. Aquilo que o Pedro comentou com a gente, tá bom? Aquilo que a prioridade é que possamos utilizar hoje dos recursos naturais sem prejudicar, né, o direito das gerações futuras, né? E até a gente já teve a oportunidade de destacar aqui na nossa disciplina. É interessante que às vezes a gente achava que, por exemplo, falta de água era uma coisa para o futuro, né? A gente tem que cuidar da água porque é um bem fundamental, um direito de todos, né? Necessário para que os seres vivos mantenham-se literalmente vivos, né? Mas a conta já chegou. A gente já passou por situações de escassez de água, né? Em virtude de tantas coisas que nós fazemos de falta de zelo e cuidado, né? Então, assim, é interessante a gente parar para pensar nisso também. Eu acho que eu comentei com vocês a diferença entre preservação e conservação, né? Mas aqui a gente trabalha isso novamente. O que é preservar? Preservar a natureza, é mantê-la intacta, né? Preservação é proteger da maneira mais natural possível. É realmente limitar a chegada dos seres humanos ali, né? Limitar com que possa realmente manter o mais intacta possível a natureza. Conservar é utilizar de uma maneira mais sustentável, mais racional, né? Eu vou conservar, mas eu não vou deixar de usufruir, tá? A gente fala disso porque essas duas palavrinhas, né, de preservação e conservação, elas realmente estão aí, né? Quando a gente fala de educação ambiental, na hora que a gente fala de preservação ambiental dentro das empresas, é importante essa distinção, né? A grande maioria das empresas, o que elas vão fazer? Vão ajudar a conservar, né? Vão utilizar dos recursos que elas precisam, né? Mas com aquele viés, com aquele cuidado, com aquele zelo, né? Para tentar fazer com que a natureza possa ser mantida da melhor maneira possível, de uma maneira mais sustentável, né? Então, é isso que é muito importante. São palavrinhas que a gente trabalha muito dentro desse contexto, né? Aqui, que é esse cuidado das empresas pelo ambiente, ela é um cenário, isso que vocês comentaram, esse apelo, essa exigência até do próprio público consumidor, isso tem sido a âmbito mundial, né? Como vocês já falaram, não é nada para uma situação de serem boazinhas, mas muito até mesmo de uma exigência de mercado, né? E aí, sim, pega muito. Devo ter acompanhado aí quando se fala de tanta coisa, né, das questões ambientais, das mazelas ambientais do nosso país, a gente ouve, determinado país proibiu a importação de determinado produto do Brasil em virtude
de que ali aquela madeira não é uma madeira legal, né? De que aquele local não está ali respondendo adequadamente ao cuidado, ao zelo ambiental. Então, assim, a gente sabe que até mesmo em função da exigência de mercado, as empresas começam a aderir, né? Precisam começar a aderir. E isso é importante, né? Já pensou se todo o mercado fosse exigente a esse ponto? Todas as empresas obrigatoriamente precisariam de manter e de mudar de fato, né? De serem mais sustentáveis, de conservarem mais o ambiente, né? Então, isso também é importante, a gente também tem que estar atento em relação a isso. Tem muitas empresas que mudam em função de um mercado, às vezes até de um mercado externo, né? Isso é uma realidade. Nós temos aqui um contexto importante, né? Nessa responsabilidade social e ambiental, existe o patrimônio ambiental ou patrimônio natural. E eu até destaco aqui para vocês, aqui no Brasil nós temos, né, 7 locais clássicos que são considerados patrimônios ambientais, que são locais que têm uma natureza exuberante, né, e uma identidade muito específica, né, àquele local. E, logicamente, que toda correlação a ele, a biodiversidade naquele ambiente, né? E são locais que precisam ser preservados. Aliás, todo local, todo ambiente, né, natural deva ser preservado, né? Entretanto, esses ambientes que são denominados patrimônio, eles têm, né, precisam ter, inclusive, legislação que assegure, que preserve ainda mais esses ambientes, né? Colocam ali regras, realmente não possa ter um uso indiscriminado ali, né? Um aproveitamento indiscriminado daqueles recursos naturais. Então, é toda uma maneira mesmo de preservação, de cuidado, né? Redobrado em relação àquelas áreas. Olhem só, vê se alguém conhece aqui algum desses locais. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, as reservas, tanto de Fernando de Noronha, em Pernambuco, como o Atal das Rocas, no Rio Grande do Norte. As reservas de Mata Atlântica do Sul e Sudeste, né? Mata Atlântica aqui na nossa região. Complexo de Conservação da Amazônia, tá? A área de conservação do Pantanal. Gente, olha que coisa linda. Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e o Parque Nacional do Monte Pascoal, na Bahia. Alguém conhece algum desses locais? Assim, obviamente, retirando aqui a região de Mata Atlântica do Sudeste? Ainda não. Não, também não, gente. Aí, ó, a gente podia, né, na hora que acabar a pandemia, vão arrumar um lugarzinho para a gente pôr aí todo mundo. Olha, isso que é educação ambiental, né? Não, olha que beleza. Vão arrumar para a gente poder ir? Fernando de Noronha? Se eu for, eu nem volto. Fala isso não, Daniel. Oi, Sara. Essa é a ideia, né? Não? Ô, Sara, eu acho que eu já falei isso com vocês, né? Na minha época de biologia, eu falava com meu pai que eu ia pro Pantanal e que eu ia trabalhar lá. Ele falou: ai, meu Deus do céu, ele realmente, assim, eu falava sentindo isso, né? E ele sentia que eu estava falando sério. E aí ele falava: oh, meu pai do céu, a gente peleja aqui para estudar a filha, para depois ela deixar a gente ir para longe, né? Ô, gente, vê se pode, vê se eu ia. Não ia deixar, né? E eu tenho certeza, o Daniel fala, não volta sim, né? A gente fica por lá, mas a gente vem, a gente está ali, a gente é presente, a gente leva os familiares também, né? Não quer dizer que a gente está abandonando, não está abandonando, mas é que olha esses locais, é de encher os olhos, eu acho que é o sonho de consumo do biólogo, né? Faz parte
daqueles empregos que é o sonho nosso, trabalhar nesses ambientes aí, né? Exercendo a nossa profissão. Olha, é um espetáculo, né? Então, você não fala que não vai voltar, não, viu, Daniel? São os seus familiares vão brigar comigo. Agora, que ir e ficar um bom tempinho ali, né? Ter uma boa bagagem. Vocês imaginem que maravilha. A bagagem que não é, agora falando super sério, a bagagem que não é trabalhar nesses ambientes, né? Eu não sei se vocês viram há pouco tempo, eles mostraram os profissionais, na verdade, ali eram, acho que principalmente eram veterinários que trabalham no oceanário do Rio de Janeiro. Então, eles trabalham lá e oferecem, né, alimentos ali para aqueles animais marinhos. Então, nossa, o que eles aprendem, o que tem ali de realmente de vivência é enorme, é um espetáculo. Não? Se vocês algum dia forem trabalharem nesse local, me mandem, tá? Por favor, um e-mail, uma mensagenzinha ali no Face, alguma coisa. Eu falo, professora, olha só, tá? Me podem falar assim, ó, professora, pode morrer de inveja, tá bom? Vou ficar muito orgulhosa. Olha só, não tô falando, não tô mandando ninguém para longe, não, tá, gente? Sempre lembrem dos seus familiares e o amor a eles, mas olha que espetáculo! Então, se vocês forem, vocês podem me mandar a mensagem, vou ficar muito orgulhosa e morrendo de inveja. Aquela invejinha branca, tá bom? Pode ficar sossegados. Bem, e é isso. E o patrimônio natural tá aí, precisa ser preservado, né? E preservado por todos nós e com a responsabilidade social das empresas também. Porque a gente sabe que todos esses locais, né, sempre tem uma série de apelo, né? A gente sabe que existe um apelo comercial muito grande, empresas que eventualmente crescem o olho querendo fazer do contexto ambiental do turismo, sem necessariamente ter o cuidado da conservação, né? Enfim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E esses temas têm sido, de fato, muito discutidos. Discutidos a partir, né, a duras penas, até por tudo que a gente já comentou, né? Porque a natureza foi começando a passar o recibo, né? Então a gente ou para pensar e muda, né? Ou não vai demorar muito. É engraçado, hoje até eu estava vendo um vídeo que eu vou passar para vocês, a Clarinha aqui chegou perto, né? Viu, porque ele tem uma música que chama atenção, assim. Aí ela, ô mãe, mas o mundo pode acabar mesmo? Você, minha filha, pode, né? Ah, eu não quero que acabe, não. Querer que acabe, ninguém quer, né? Só que a gente tem que fazer algo para reverter isso, né? Para proteger, né? Caso contrário, a gente não sabe nem quando, né? Nem como necessariamente, mas que nós estamos maltratando, né? O nosso planeta, isso a gente sabe que estamos, né? Levando às vezes às últimas consequências, coisas que são fundamentais de a gente poder parar para pensar e reverter isso tudo enquanto é tempo, né? Então, uma coisa também muito importante, que toda essa visão empresarial, ela precisa realmente de cuidar do nosso planeta, em função de tudo que a gente já falou, e que isso precisa de entranhar mesmo, né? Inclusive, e que é uma realidade, que hoje em dia várias as empresas já têm uma alteração na missão, valor e gestão dessas organizações empresariais. Então, isso aqui é o fundamental, porque enquanto isso realmente não muda, as ações elas ficam muito limitadas, né? Porque ela tem que ter respaldo, porque como a gente falou, essas mudanças, né, de condutas empresariais envolvem investimento, né, que vão ter retorno. Com certeza vai ter retorno, mas é a médio e longo prazo, né? Não é o retorno imediato. Então, se não tiver, né, entranhado ali no contexto mais interno empresarial, as coisas não vão
adiante, né? Serão apenas ações isoladas. Bem, isso daqui que é o que a gente comenta, né? Quais são os profissionais que realmente entram nesse cenário, que vão cuidar tanto ali num contexto mais específico, mas como a gente chamou a atenção, né, nesses ambientes naturais, trabalhando ali diretamente nesse ambiente natural, ou também trabalhando no âmbito empresarial, propondo projetos, né, propondo ações, ajudando essas empresas a poderem ver o que elas podem mudar ali no seu dia a dia, né? Nos seus protocolos, para que esse cuidado, esse zelo ambiental realmente se faça presente, né? E aí, lógico que dentre todos esses profissionais, nós biólogos, né, somos os primeiros aí a mente a chamar atenção em relação a isso, mas tem os outros, né? Temos outros colegas aí nesse contexto ambiental, como os engenheiros ambientais, como os gestores, né? Então, todos são profissionais os quais precisam, inclusive, estarem unidos, né? Em prol de uma ação, em prol de um desejo único, né? Uma ação única. E aqui a gente se vê em absolutamente todas essas imagens. Aqui somos nós, né, que podemos realmente planejar. Porque por mais que seja, de repente tem ali um diretor, o presidente de uma grande empresa, e assim, não, a gente foi tocado, né, foi sensibilizado, de fato, precisamos mudar algumas condutas aqui dentro da nossa empresa. Eu sei que, inclusive, isso vai criar, né, vai gerar visibilidade para a nossa empresa e tudo, mas a mudança, ela precisa ser orientada, né? E nós é que temos essa função importante dentro desses ambientes, tá bom? Porque também não é só mudar protocolos, né? Tem que monitorar, tem que acompanhar, às vezes fazer pequenos ajustes no percurso, né? Isso é muito importante. Nada é tão simples assim, né, gente? Nada é simplesmente ser dito, ser falado ali e fica por isso mesmo. Precisam ter ali ajustes no caminho, né? Afinal de contas, como a gente falou, esses ajustes são necessários e as empresas, lógico, né? Elas não querem ter prejuízo, elas querem ter a garantia de lá na frente as coisas darem certo para o lado delas também, né? Então, isso é muito, muito importante, esse acompanhamento. E aí, né, a gente sabe que, como a gente falou, essa conscientização ambiental tem crescido, tem sido um impacto, até uma de necessidade para as empresas, né? Fazer com que elas tenham um desenvolvimento industrial mais sustentável, tá? As grandes empresas, gente, elas têm essa necessidade, né, de mudança. E as ações básicas, né? Aquilo que vocês fizeram ali nas cartilhas, né? Que em termos de pequenos detalhes, pequenas sensibilizações que nós possamos fazer em relação às pessoas, né? Bem, pequenas ações, mas que são pequenas sementinhas, né? E imaginando que isso se faz por mim, por vocês, pelos nossos familiares, pelo nosso grupo de amigos, no âmbito empresarial, né? No âmbito governamental. Então, imagine todo mundo fazendo a sua parte. Olha que bênção que seria, né? E seria muito menos penoso de uma maneira geral, né? Se todos pensassem de uma maneira mais direcionada a esse cuidado, a esse zelo, né? Tendo de fato uma consciência ecológica, ia ser muito mais fácil, né? As mudanças. Inclusive, iam ser muito mais baratas também, né? Aqui, nosso poder, né? O poder do que no contexto governamental, né? O Estado precisa trabalhar junto. O Estado ele é fundamental por quê? Primeiro, ele tem que ser o exemplo, né?
Segundo, ele é o agente fiscalizador. Não adianta só fiscalizar, mas é preciso também, a partir do momento que você tem uma atuação, você precisa de conferir ali, né? Multas, advertências, multas, né? Que sejam significativas, que realmente ocorram, né? Que existam cobranças. Então é um conjunto muito grande de responsabilidade, né? Responsabilidade nossa e responsabilidade governamental também, né? Tudo, gente, repare, tudo é uma questão de doer no bolso, né? Até a gente, fala a verdade, quantas vezes a gente não faz uma coisa, muito porque se eu fizer diferente vai me custar mais caro, não é? Isso é geral e isso precisa de ser observado. É muito melhor que não precisasse ninguém de ter multa, de ter que pagar essas multas, né? O importante, o melhor é trabalhar na conscientização, é trabalhar prévio. Mas a partir do momento, porque a gente sabe que o mundão de Deus ele é muito diversificado, que nem todo mundo necessariamente segue uma mesma cartilha ou aquela cartilha do bom senso, né? Quem dera assim fosse. Então, logicamente, tem a necessidade da fiscalização e da autuação também, né? E a partir dali, até se necessário for das multas, que aí no caso, inclusive, né, precisam ser não só simbólicas, mas precisam de doer no bolso para se fazer valer, não é? Enfim, gente do céu. Aqui eu acho muito legal, depois não deixem, né, de ler esse artigo Responsabilidade Socioambiental Empresarial, que fala, né, justamente sobre assuntos abordados durante a sessão, aqui que a gente falou, desse cuidado, daquilo que precisa, né, das empresas em termos de ter um posicionamento mais, né, direcionado ao contexto e à preservação ambiental, tá bom? Então, vale a pena ir ter essa leitura. E agora, eu quero que vocês, eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp. Vocês vão fazer uma atividade para mim no Padlet, tá? Eu vou encaminhar e aí com vocês entrando eu vou explicar, tá bom? Vejamos, eu vou encaminhar aí para vocês agora. Eu quero todo mundo trabalhando. Eu preciso de colocar essas ações. Vocês estão muito quietinhos, né? Então, para ver vocês, para vocês de fato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver até. Educação ambiental. Aqui, ó. Entrar agora. Olhem só. Eu vou entrar aqui também. E aí eu vou explicar, tá bom? Caminhei aí no WhatsApp para vocês. Eu vou tirar esse material aqui, ó, da projeção e vou colocar da internet, tá bom? Podem ir entrando. Aqui. Não, eu não compartilhei. Isso mesmo. Agora está. Aqui, deixa eu... Rafaela. Isso, gente. Daniel já entrou, Victor, Pedro. Vamos entrando. Vão entrando, podem ir colocando o nome, que aí eu tô vendo que vocês já estão aqui. Sara. Podem dar uma cutucada aí nos colegas. Fala para eles entrarem, tá? Pessoal, acorda. A Luciene tá ali, ó, aguardando todo mundo entrar no Padlet. Isso, Daniel. Cadê o povo? Aí, ó.
o Felipe, falta o Felipe entrar. Letícia, Rafaela, Felipe tá entrando. E Gabriel, fora o pessoal que faltou hoje, né? Aí, Felipe, Letícia, ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Ainda tem gente faltando, ó. Daniel está, Sara está, Pedro está, Felipe. Ai, Felipe e Vitor. Ai, não. Letícia, Rafaela e Gabriel. Tá, acho que tá faltando o Gabriel. Gabriel Bolina. Vamos entrando. Deixa eu explicar a vocês. Eu até coloquei aqui, né, nas instruções. Eu quero que vocês procurem, não dá para tirar, procure ações relacionadas à responsabilidade ambiental e à prática de alguma empresa, tá? Ou empresas. Vocês vão apresentar como forma de exemplos e incentiva novos programas. Então, isso, alguma empresa, vocês vão me citar a empresa e ações que ela tem, tá? Enfim, eu até pensei o contrário, mas eu acho que aí é mais fácil, né? A gente vai enaltecer, a gente vai valorizar ações positivas que algumas empresas adotam aí, tá? Vocês podem citar, podem, enfim, colocar algum projeto, podem colocar imagem em relação a isso, enfim, podem, vamos ver aqui o que a gente encontra, né? Aqui por vocês. E aí, viu, Daniel? A gente tem até aqui como exemplos aqui de sustentabilidade, empresas que agem de uma maneira, né, com cuidado ambiental. Vocês vão ver mais aí para frente, nós teremos, dentro da nossa disciplina de educação ambiental, a gente vai falar sobre sustentabilidade, e a gente vai falar no Instagram, vai ser uma live que a gente vai fazer, viu? Então, eu quero todo mundo nesse dia ali na aula, participando, vai ser no momento da nossa aula. Tô dando um spoiler aqui para vocês. O Gabriel, agora eu vi o nome do Gabriel. Muito bem, Gabriel. Então, vejamos, eu quero que vocês podem procurar e coloquem aqui que eu quero ver vocês trabalharem. Deixa eu ver aqui que alguém tá para entrar. Pode deixar que nesse momento eu... Ó, já entrou. Mas podem ficar sossegados. A Lara. Ei, Lara! Tá chegando agora, Lara? Oi, professora. Tá joia? Olha só, Lara, encaminhei no WhatsApp da disciplina o endereço do Padlet e eu quero que vocês entrem e coloquem para gente ações relacionadas à responsabilidade ambiental e à prática de alguma empresa ou empresas, tá? Hoje nós estamos falando de responsabilidade social, que significa a responsabilidade das empresas com o contexto ambiental. Então, pesquisa aí algumas empresas e o que elas fazem para sustentabilidade, para cuidado ambiental, tá bom? Entrar e colocar isso aqui para gente, pode colocar o projeto, pode colocar imagem, enfim. A gente quer exemplos, tá bom?
É pegar uma empresa em si ou ações? Eu quero o exemplo de uma ou mais empresas aí, ou um grupo, o que for, e o que ela faz. Eu quero um exemplo. Ah, Não tá, ok. assim, não citação aleatória. Eu quero um exemplo concreto, tá? A empresa Luciene faz isso, 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 aquilo, tá? Do contexto ambiental. Eu posso colocar só o nome do projeto? Mas o que ele relaciona? O nome, mas dá uma noção para gente. Esse projeto ele tem qual objetivo? Assim, né? Não precisa necessariamente falar, não é isso. Mas objetivamente, aquele projeto ele visa o quê? Ele trabalha basicamente com o quê? Para a gente ter uma noção. Ah, tá. Se vocês puderem colocar a imagem, tá, gente? Alguma imagem representativa, esse é ótimo.
Legal. Legal, viu, Vitor? Vi aqui o seu, muito legal. Nossa, o pior é que o texto deles é gigantesco. Eu tô lendo pra tentar tirar as partes importantes. É, mas muito legal. E a Ambev é uma empresa enorme, né? Uhum. E eles precisam também disso para o produto deles também ser aceito lá fora, né? E pra render também. É, muito legal. Mas não importa o tanto que eles possam ganhar com isso, que ganhem. O importante é fazer. Que legal. Lápis de madeira com sementes. Tô vendo aqui. Interessante. Tem muita empresa diferenciada aqui, né? Essa do Daniel, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se, mas eu não consigo. Queria pegar o nome da empresa para jogar aqui. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Deixa eu ver aqui. Não, não dá. Não pega. Mas legal. Deixa eu ver. Muito bom. Ah, que legal. É engraçado, essas empresas, eu nunca ouvi falar, o Daniel. Legal. Interessante, né? É,
produtos feitos com materiais reaproveitados e descartes de outras indústrias. Muito legal. Oh, deve ter, inclusive, maneira de ganhar dinheiro, assim, né? Muito. Porque é o que eles visam, né? E vocês imaginem, é ganhar dinheiro e ao mesmo tempo cuidar. É o que a gente precisa, assim, o ser humano precisa de imaginar, né? Inquestionável, as empresas precisam de ganhar dinheiro. Agora, ter esse compromisso, ele é fundamental. Legal aqui, né? Igual o Samsung, o Felipe está falando da Samsung aqui. E, nossa, essas empresas eletrônicas precisam mesmo de ter um local de descarte, né? Olha, descarte adequado e seguro é fundamental. Aqui, tô aqui esperando os meninos. Tá legal. Depois eu vou salvar em PDF e encaminhar para vocês, porque é interessante aqui o que vocês estão colocando para a gente. São exemplos, né? E são situações que são legais a gente ter conhecimento. Vou encaminhar para vocês depois em PDF. Engraçada, Lara. Acho que a Lara não conseguiu entrar aqui, não. Oi, então, eu entrei, só que eu não tô sabendo como é que eu coloco o meu nome. Então, por que você não me pergunta, Lara? Olha Eu tava só. fazendo, aí depois eu ia te perguntar. Olha só, tá vendo aqui esse rosinha? Aqui, olha. Você tá vendo? Mas, É o mais, né? Se você clicar aqui, ó, do mais, aí aparece essa caixa, igual aqui, ó. Tô escrevendo aqui para mim, ó. Luciene, tá vendo? Ah, tá. E aqui, ó, você escreve. Aqui você vê com texto. E aqui você pode colocar. Não, aqui não. É aqui nessa setinha. Você pode escolher uma foto, ó. Foi esse aqui que eu tinha colocado, ó. E você, Ah, tá. inclusive, depois aqui, ó, desses 3 pontinhos, você pode escolher uma cor, ó. Olha, Tá, entendi. tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada, qualquer coisa é só perguntar. Não dá pra colocar mais de uma foto, não, né? Não, é uma foto só. Quando, igual eu já tive, né, que fazer isso e colocar mais de uma, aí eu tive que fazer uma montagem fora, salvar as duas num arquivo só e colocar como se fosse uma foto só. Ele não te permite, a não ser que você faça um outro quadradinho, É, né? isso que eu ia fazer. Pode também. Você pode colocar, é o Daniel que tá falando, não é, Daniel? Isso. Você pode fazer 2, um para uma empresa e outro para outra. Ah, que legal que você agora. Nó que tamanho de bota. Pode fazer 2, não tem problema não, tá bom? Um para cada empresa, só identifique o seu nome. Ok, obrigado. De nada. Legal se o Pedro conseguir também colocar uma foto, Pedro. É isso que eu tô tentando aqui, mas eu tô achando muito, é como se fosse, vamos pôr, tipo os tópicos só, não tô achando em si Entendi. a imagem legal. Uhum. Ainda bem que o Vitor colocou uma foto assim, né? Bem ilustrativa. Só me faltava o Vitor colocar a foto de chopp aqui pra gente, né, Vitor? Não duvido nada que ele tava querendo Vou colocar. vou te falar que faltou, que eu queria colocar, eu falei assim, tem uma foto Não, específica, mas você né? agiu com bom senso, né? Você falou assim, não, educação É, ambiental, sala de aula, né? Vou ter juízo, vou ter juízo. Tá bom.
Isso, Lara, você começou, isso mesmo. Daniel, isso. Zero resíduo. Nota que legal aqui, ó. Opa, Rafaela colocou, né, da Nestlé. Só uma fábrica da Nestlé aqui evitou, deixou de enviar para aterros sanitários 88 toneladas de resíduos sólidos desde 2015. Olha só que diferença que faz, né? Olha que legal. Muito legal. Legal.
Ô, professor, Pode falar, Pedro. não, é só um comentário que eu tô fazendo, que no caso sobre a Unilever que eu pesquisei, o foco deles era 2020, né? Que eu estava até lendo ali. Então, como 2020 teve o início da pandemia, eu não sei no momento como está agora, não. Não, tudo Eu até estou bem, procurando aqui. tudo bem. Se você achar alguma coisa, você fala com a gente, mas isso Ok. não invalida, não, tá? Legal. Deixa eu ver aqui. Letícia, essa Valorec que você está falando deixa eu ver, líder mundial em soluções tubulares. Mexe com tubulação, é isso? Na verdade, é onde eu trabalho. Olha. É o quê? Essa empresa é de quê? O segmento dela, ela é uma siderurgia, mas a gente tem várias unidades. Igual eu trabalho na unidade da mineração, aí tem a unidade onde fabrica os tubos, são várias unidades, então cada unidade tem a sua função. Mas Eu até joguei aqui na internet, porque eu não estava associando aqui a empresa. Legal, nossa, ela o é segmento enorme, né? mesmo É é mineração. uma siderúrgica. Aham. Mas aí depende da unidade que trabalha. Igual eu trabalho na mineração. Igual na hora que você coloca aqui os próprios funcionários atuam como orientadores. Você mesmo já falou que você já trabalhou assim, não foi? Mas eu aí nesse caso, quando eu trabalhei, é porque eu trabalhava no setor de meio ambiente, então eu tinha as atividades relacionadas à educação ambiental. Esse projeto, ele é diferente. Entendi. É o projeto que os funcionários, eles são voluntários para poder ajudar os alunos. Então, eles são realmente orientadores. Muito Aí, legal. com a questão da pandemia, as aulas estão sendo com plataforma online. Ó, que legal! Continua em plataforma? Continua, não parou, não. Que legal! Muito legal. Gente, eu sei que a gente entrou agora no horário do intervalo. Vamos fazer nosso intervalo, a gente volta. E aí a gente até finaliza em relação a isso, tá? Vocês colocaram coisas aqui muito legais. É importante a gente saber também, né? Valorizar por tudo que a gente já falou aqui, tá bom? Podem fazer aí o intervalo, a gente volta já já, tá Ô, certo? professora, só uma pergunta. Diga, Mari. Poderia ser uma empresa que já produz produto ou tem que ser alguma iniciativa depois? Iniciativa depois? Como assim? Não entendi, Lara. Uma empresa, como que é? Igual, você colocou aqui iFood, né? Isso. Pode, não tem problema nenhum. Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma empresa que fabrica escova de bambu? Pode. Pode também? Qualquer empresa. Não tem aqui o que são bons exemplos, boas ações, tá? Tá. Sem distinção de empresa, igual colocaram aqui algumas que eu sinceramente eu não conhecia, não tinha ouvido falar, né? Eu não sabia identificar, não tem problema nenhum. O Ah, tá. importante é que a gente veja, até bom que a gente conheça e que valorize, tá bom? Tá, beleza. Tá bom? Então vamos para o intervalo, gente. A gente volta já já. Beijão para vocês.